Olá, olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Dando continuidade o último dia da Unicamp, são as oficinas, eu gostaria de já agradecendo e apresentar o Rafael Angeli, um dos alunos prodígio que a gente teve, né? Ontem, quem estava na apresentação, ele falou, pô, eu vim do interior, não sabia de nada, não sei o quê. E aí eu cheguei no curso e, caramba, imagina, tipo, todo mundo que conhece o Rafael sabe do que eu tô falando. É uma pessoa esforçada, uma pessoa que vai atrás, uma pessoa que consegue fazer as coisas com alegria e felicidade, e é muito legal isso. Então, ele sempre trabalhou com essa questão de jogos faz muito tempo, assim, que ele já vinha com essa questão de como que faz jogos. Então, ele aceitou fazer uma apresentação, uma palestra aqui para vocês, uma oficina. É mais um é mais um life talk de ferramentas que ele utiliza, né? Então, ele já se formou e ele trabalha na Educamaker como professor lá, e sempre que ele mostra com o robozinho explicando para a criançada, é sensacional. Então, Rafael, fica à vontade, seja bem-vindo, muito obrigado novamente, e o palco é seu. Valeu, professor. Bom dia. Consegue me ouvir bem aí? Sim, Rafael, eu estou conseguindo escutar você bem. Show de bola. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal. É muito legal ver que em um sábado de manhã tem 20 pessoas aqui. É muito legal ver isso. O pessoal participando, está sendo bem legal a semana acadêmica. Eu estava assistindo antes a oficina do Mike e realmente o OBS é uma ferramenta sensacional. Hoje, com nessa questão do ensino online, tem sido também uma ferramenta muito legal para os professores e enfim, muito bacana. Deixa eu começar apresentando a tela aqui rapidinho, para comentar uma coisinha aqui. Deixa eu ver se vai compartilhar. Então, eu vou falar um pouco sobre engines de jogos e algumas coisinhas além, né? E para começar, eu queria mostrar para vocês um programinha aqui no Tinkercad, que é um simulador de Arduino. O Arduino é uma plaquinha microcontroladora que a gente consegue utilizar para controlar coisas, né? Fazer projetos e tal. E esse exemplo aqui é um exemplo que eu peguei da internet, que ele é um joguinho rodando ali na placa Arduino com um display LCD. E eu queria começar mostrando isso para contextualizar como era difícil fazer jogo no começo, né, dos computadores, antigamente. Além de você ter que programar todo o jogo, ali você tinha que montar todo o hardware. Então aqui está rodando um joguinho, tipo aquele dinossaurinho lá do Google Chrome. Tem todo aqui as ligações eletrônicas, tem aqui o display e a programação no Arduino. E para controlar a gente só tem um botão aqui, ó. Apertou, o joguinho começa. E daí, como que funciona? Você vai andando, clica ali, vai pulando. Tá bem lento. O jogo roda bem lento aqui no simulador e ainda mais pela transmissão do Meet. Mas é uma coisa bem interessante para a gente ver a complexidade que era antigamente. E agora eu vou começar a apresentar algumas ferramentas e tal, e a gente vai perceber que a gente está numa época que para fazer jogos é muito simples. O código aqui até que é pequenininho, tem umas 300 linhas, tipo, não é lá o bicho, mas bem interessante, então, só para ver, assim, ter uma ideia de como que seria fazer um jogo lá atrás, quando a gente não tinha ferramentas, assim, para isso, você tinha que ir lá e fazer todo o hardware e o software, não era só fazer a programação. Então, deixa eu começar aqui com a apresentação. Então, Games Engines, né, os motores de jogos. Como o professor tinha me apresentado antes, então eu sou o Rafael Angelim. Eu sou professor da matéria de Educação Tecnológica em uma escola aqui de Francisco Beltrão. Trabalho por meio da Educamaker, né, que é uma startup, então trabalho nessa empresa e a gente trabalha em uma escola. E eu trabalho com o ensino principalmente da robótica ali, a gente faz os projetos com os alunos. Também sempre tento puxar alguma coisa para os jogos, eles gostam bastante quando eu trabalho desenvolvimento de jogos com eles, faço os joguinhos e tal. Se quiserem contatos meus e tal, eu tenho uma página que, inclusive, eu tenho que tirar um tempinho para dar uma arrumada nela, que eu deixei o link ali. Eu até vou mandar no chat. Qualquer coisa, se alguém quiser. Opa! Deixa eu copiar aqui. Eu vou deixar ali, eu vou mandar ali no chat. Qualquer coisa, depois vocês podem ver lá os meus contatos e tal, se alguém quiser entrar em contato para trocar ideias, tirar dúvidas, pedir alguma coisa.
lá tem meus contatos e algumas informações. Mas não, é como diz, né, quando chega o pessoal em casa, não repare na bagunça, tem que dar uma arrumada naquilo lá. Então tá. Recomeçando, então, já comecei lá mostrando aquele jogo rodando no Arduino, mas queria agora fazer uma pergunta, né? Pode ficar sempre meio à vontade, quem estiver assistindo, sempre quiser interromper, né? Abre o microfone, pede licença ou levanta a mão, pode me interromper à vontade para estar trocando ideia e falando, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta de quem aqui quer fazer jogos, imagina no futuro fazendo jogos. Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. Ali, ó, o Breno Oliveira falou que gostaria, que sim. Então, por onde que a gente começa, né? Quando a gente pensa em fazer jogos? Tem que sempre a gente pensa que tem que começar por um caminho, né? E realmente, por qualquer coisa, a gente tem que ali, eu imagino na parte de concept art. Ah, sim, legal. Tem. Para a criação de jogos, a gente tem toda uma estrutura, né? Você tem que fazer as artes conceituais do jogo, aí você vai escolher as ferramentas que você vai trabalhar, a linguagem de programação. É legal você sempre pensar em montar uma equipe para começar a fazer. O Elton só fez o Pong até hoje. Então, vamos lá. Sobre as game engines, então, o que é, né? Afinal de contas, o que é uma game engine? Quem aí está participando já sabe, já trabalhou com alguma game engine? Gostaria de comentar? Como eu falei, pode ficar sempre à vontade para estar me interrompendo e falando, tá? Então, uma definição bem genérica, né, do que seria uma engine de jogos, ela é basicamente o gerenciador de arquivos do jogo, né? Nela você vai unir todos os elementos, todas as partes lá que compõem o jogo. A programação, que é o que faz tudo funcionar, a configuração das físicas e colisões que vai ter no jogo, né? Você vai criar lá os objetos, os personagens, e você precisa configurar, colocar colisões nessas coisas e configurar a física, o peso que essas coisas vão ter, para quando a gente rodar o jogo ali, as coisas, a gente poder detectar, poder fazer as detecções quando algo encosta no outro, né? E lá também a gente vai poder estar importando texturas e animações, que geralmente é uma coisa que a gente precisa de outras ferramentas para fazer, né? Eu vou apresentar algumas ferramentas também, aí você vai lá e faz o teu personagem em 3D ou em 2D, faz a textura, né, a pintura do negócio, e depois você joga tudo lá para Engine, que é onde a gente junta tudo, né? E faz a magia ali do jogo acontecer. Ali o Breno falou que só usou a Unity por enquanto. Atualmente eu também estou usando a Unity. Eu vou mostrar também um projeto que eu estou desenvolvendo, junto com o pessoal da UTFPR de Santa Helena, que é um jogo educacional. Também vou comentar alguma coisa sobre jogos educacionais. O Elton comentou que usou a Godot há um tempo. O Godot é bem legal também. Na verdade, eu falo Godot, mas se pronuncia Godot. Mas eu acho estranho de falar, então eu vou falar errado mesmo, tá? Mas o correto seria pronunciar Godot. Lembro que minha faculdade editei um joguinho de um clone do Mario, o Hyper Mario Bros. E era feito em C com a biblioteca Allegro, né? Bacana. O Flávio ele utilizou do doutorado, o SDL2. Tá, então seguindo, eu já nem lembro mais a ordem que eu coloquei as coisas no slide, vou descobrindo aqui conforme for passando. Tá, então, algumas engines que eu vou apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre elas, tá? Eu peguei algumas engines bem populares, e que cada uma meio que representa um estilo de engine, tá? Eu vou começar explicando e vocês vão entender melhor. Então, eu peguei aqui a Unity, Game Maker, a Godot e a Unreal, tá? Então, começando pela Unity. Ela é uma engine que ela serve para o desenvolvimento de jogos 2D, jogos 3D, jogos de realidade virtual e realidade aumentada, que é uma coisa que é muito interessante hoje em dia, principalmente na educação, quando a gente pensa em criar coisas lúdicas, né, para o aprendizado, que o pessoal possa, por exemplo, o melhor exemplo disso é o laboratório de química, né, que muitas vezes nas escolas a gente não pode ter recursos para ter um laboratório funcional, mas através da realidade virtual é uma forma de você criar aquelas coisas em 3D que possam interagir e olhando através de uma tela de celular ou de uma tela de computador, você consegue misturar isso com a realidade, né? Então, tem uns jogos, uns projetos muito legais utilizando essas tecnologias de realidade virtual e aumentada. A programação na Unity, então, ela é feita em C#, tá? A programação, os scripts, né, para fazer as coisas funcionar.
É, é engraçado mesmo a Godot ali, chama de Godot também. Então a gente utiliza o C Sharp e a Unity ela é gratuita, né? Ela tem ali as versões para você baixar. Ela é gratuita até você ter um faturamento anual de R$ 100.000, tá? Se você tiver uma empresa ali que ela passe a ter um faturamento acima de $100.000, desculpa, acima de $100.000 por ano, aí você precisa adquirir a versão Pro lá da Engine, para você continuar utilizando ela e distribuindo seus jogos. Com ela, a gente pode estar fazendo jogos para PC, dispositivos móveis, né, o Android, o iPhone, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Então, essas são algumas características da Unity, tá? Depois eu vou mostrar ela também, tá? O jogo que eu estou fazendo, como eu comentei, é na Unity, então eu vou deixar para mostrar um pouco dela quando for mostrar o jogo também, mais para frente. Sobre a Unreal, então. Ela é principalmente para jogos em 3D. Na minha opinião, é uma das melhores ferramentas se você quer trabalhar com jogos 3D. A programação dela é feita em C++ ou em Blueprint. A Blueprint é uma linguagem que ela é uma forma de linguagem de programação, mas ela é mais visual. Você tem tipo uns balãozinhos que você vai conectando e configurando. Então dá para fazer ou através dos scripts, né, em C++, ou através dessa programação em Blueprints. Eu também, daqui a pouco eu mostro um pouco da Unreal também. Não criei nenhum projeto nela, só baixei para mostrar um pouco. E o custo dela, né? Se você for distribuir em outras plataformas, se você desenvolver o jogo e lançar ele na Steam, você tem que, além da taxa que a Steam cobra para distribuir o jogo, você tem parte da sua receita, 5% dela, vai para Unreal, né? Para os desenvolvedores da Unreal. Então tem esse custo para utilizar, né? Mas esse custo é sobre o que você lucra com o seu jogo, né? Para você baixar a ferramenta e utilizar, ela é gratuita. Você pode baixar ela através da Epic Store, que é uma nova loja que tem de jogos, que é bem bacana. Volta e meia eles estão dando jogos de graça, e eles também dão assets de graça, né? São componentes que a gente pode utilizar nos jogos. Então, todo mês eles colocam lá os gratuitos do mês. Eu vou mostrar também daqui a pouco. Você pode ir lá e pegar os gratuitos. E você pode desenvolver com ela principalmente para PCs e consoles. A Game Maker, então, eu peguei ela como representante de uma categoria de engines que elas costumam ser voltadas mais para o seu aprendizado, tá? Claro que com ela, você pode produzir jogos também para comercializar, porém, a licença básica dela é a partir de $39, ela não tem uma versão gratuita. Agora, na verdade, ela até tem, mas você não pode vender o jogo com a versão gratuita, você só pode baixar para estar utilizando ali, testando. A programação dela então, uma programação drag e drop, né? Aquele arrasta e solta. Você pode programar só através desses comandos pré-definidos que ela já tem. Eu não baixei essa porque precisava criar uma conta para baixar e eu não queria criar conta, mas eu vou mostrar depois uma outra em Guinea, que é o mesmo estilo. Eu vou tentar fazer um joguinho se der tempo nela, que eu não explorei muito dela, mas eu vou mostrar como que é bem fácil e intuitivo esse estilo do drag drop, principalmente para quem, como eu, tá? Eu sou uma pessoa que é mais voltada para a parte do design, do desenho das coisas no jogo. Meu forte não é a programação, então se você gosta mais dessa parte de arte, de desenho, é uma boa forma de você desenvolver um jogo, tá? Você não precisa se preocupar tanto com a parte da programação. Então, como eu comentei, a licença dela básica ali é a partir de $39. Você desenvolve com ela jogos para Windows e Mac, com essa licença, e para desenvolver em outras plataformas, daí já tem que pegar uma outra licença que começa ali nos $99. E a Godot, né? Godot, que é para jogos 2D e 3D. Ela utiliza duas linguagens ali, dá para programar em duas linguagens, que é o GDScript, que é uma linguagem da própria Godot. Inclusive, acho que eu não comentei, mas na Game Maker também tem um GML, que que se você não quiser fazer aquela programação drag drop, né, que ela é tudo pré-definido. Então, se às vezes você precisa de uma coisa muito específica, aí ela tem o GML, né, o Game Maker Language, que é um tipo de linguagem própria dela, que daí você vai lá e programa e faz um script mais específico. Então, também tem essa parte mais avançada, tá? Voltando para a Godot, tem o GDScript e o C Sharp, tá? Tem essas duas versões dela, que o C Sharp, né, a linguagem ali e tal, e o GDScript é uma linguagem própria da Godot, que ela é bem parecida com Python. Então, é uma linguagem bem bacana, que ela é bem
é fácil de aprender. É bacana até para quem está aprendendo ali a programação. É uma linguagem bem bacana de estar utilizando. E ela é uma plataforma open source, então você pode baixá-la gratuitamente e distribuir o seu jogo sem custos, tá? Não precisa dar uma porcentagem dos seus lucros para os desenvolvedores. Mas também lá no site é possível estar fazendo doações para o projeto, que é um projeto bem bacana e que ultimamente cresceu muito. Inclusive foi o professor Welton que apresentou essa engine nas aulas e antigamente, uns tempos atrás, quando você pesquisava, não tinha tanta coisa. Hoje em dia, cresceu demais. Como eu comentei antes no começo do vídeo, hoje em dia é o período mais fácil para se desenvolver jogos. Com ela dá para desenvolver jogos para Windows, Mac, Linux, mobile, tá? Para quem se interessa por jogos, provavelmente já deve conhecer, né, que tem algumas plataformas de alguns kits de desenvolvimento, né? Eu peguei aqui uma imagem do kit de desenvolvimento do PlayStation. Então, quando a gente está desenvolvendo jogos, depois que a gente vai importar, se a gente quiser utilizar eles em consoles, né? A gente entra em contato lá no caso do PlayStation, com a PSN, na PlayStation Store, e vai vendo lá os processos para publicar o jogo. Aí tem a possibilidade de você estar conseguindo esses kits de desenvolvimento, onde você vai conseguir testar o seu jogo dentro do PlayStation, e aí você consegue ter alguns acessos a mais do que o PlayStation normal, tá? Você consegue ter você consegue ver algumas estatísticas do seu jogo rodando, né? Você consegue debugar o seu jogo ali dentro dessa plataforma. Deixa eu mostrar, então, as engines, né, que eu tinha comentado. Deixa eu começar, então, aqui eu vou começar pela Unreal. Eu vou deixar o Unity para o final, que daí eu já explico um pouco sobre o jogo lá que a gente está desenvolvendo. Então, deixa eu pegar aqui, abrir a Unreal. Inclusive, eu estava, através da Unreal, eu estava participando junto com o pessoal de um projeto um tempo atrás. A gente estava desenvolvendo um jogo em 3D, puramente para comercializar, assim. Eu acabei saindo do projeto por não concordar com algumas coisas, tá? Porque, assim, é muito difícil a gente se destacar criando um jogo focado em história, em gráficos, né? Porque a gente não tem, né? Se a gente for pegar e querer desenvolver em um grupo de amigos e algumas poucas pessoas, a gente não vai ter os recursos iguais tem as grandes empresas de jogos, né? Sem chance. O pessoal das grandes empresas, eles têm as próprias engines para eles, né? Eles têm equipamentos para fazer captura de movimento. Eles não vão ter só uma pessoa para cada tarefa, o que já é bem difícil de conseguir ter. Eles vão ter equipes, né, para fazer cada tarefa. Então, é muito difícil a gente querer criar projetos muito ambiciosos, né? Com aqueles gráficos incríveis, com uma história cinematográfica. E o pessoal com quem eu estava trabalhando era muito queria focar muito nisso, queria fazer um jogo. Ao mesmo tempo que era um jogo muito ambicioso, era um jogo pouco complexo, tá? Ele era um jogo que acabou sendo muito extenso, principalmente por isso que eu optei por sair. E na sua extensão, as suas mecânicas eram muito simples. E eu acho que é uma coisa que não tem tanta chance de fazer sucesso. O bom é a gente sempre pensar em começar por projetos o mais simples possível, porque é difícil desenvolver um jogo. O jogo que eu estou fazendo, ele é muito simples, a gente está em 3 fazendo, e a gente está um bom tempo já fazendo. E é uma coisa que, assim, como ali o Marcos falou, uma boa ideia é muito melhor do que um bom gráfico, tá? Claro, o gráfico é bom que ele tenha a sua beleza, né? A beleza do jogo não precisa ser só no jogo realista. Tem muito jogo que ele tem um estilo mais cartoonizado, que consegue ser muito bonito, né? Mas aí, ter um looping de gameplay, né? Ter uma mecânica legal ali, ter uma história interessante, pode ser muito mais atrativo para as pessoas do que simplesmente o gráfico. É uma coisa que não é... Então, deixa eu começar aqui um joguinho. O Rafael, só para citar eu só vou citar o exemplo do Minecraft, né? Que não tem nada, é um bicho quadrado lá que vai andando lá, mas só que ele permite a pessoa construir o que ela quiser, né? Então isso é muito mais gratificante do que um gráfico legal. A primeira vez que eu vi o Minecraft, eu caí para trás, né? Sim. Porque
É, é, uma, é um gráfico muito estranho, mas só que o que importa mesmo é a mecânica do jogo ali dentro, né? Então de fato, isso que você falou é perfeito. O Minecraft é um ótimo exemplo. Eu até vou comentar dele mais pra frente, que ele é aqueles jogos sandbox, que você pode criar as coisas dentro dele. E eu até vou comentar mais pro final, mas eu acho que isso é o futuro. Muitos jogos têm essa proposta. Tem o Roblox, como eu dou aula pra piazada, né? Eu ouço muito sobre o Roblox, a piazada adora. E o legal desse tipo de jogo é a possibilidade de você criar seu próprio jogo, né? Ele facilita o desenvolvimento do seu jogo. Então, eu criei aqui um novo projeto, né? Em terceira pessoa, ali na parte inicial, né? Você podia escolher se você quer um jogo em primeira pessoa, um jogo em terceira pessoa. E ali você quer um jogo top-down, aqueles jogos na visão de cima, então ali você escolhe o estilo do seu jogo e dava para escolher o tipo de programação. Se você quer a Blueprint, né, que foi o que eu deixei selecionado, que é o que fica por padrão, ou se você quer fazer programação em código, né, em C++. Vou rodar aqui rapidinho, vamos ver se... Aqui é um exemplo, tá? Aqui no Meet ele roda bem travado, tá? Mas esse é um exemplo básico que dá para a gente iniciar ali no jogo de terceira pessoa. A gente também poderia ter criado um projeto em branco, sem nada, e adicionando as coisas. E aqui, deixa eu ligar aqui o ventoinha já está fervendo. O computador está esquentando. Deixa eu criar aqui uma nova blueprint, só para ter uma ideia de como que funciona. Vou ligar aqui um actor. Eu estou bem enferrujado na programação das blueprints, só quero mostrar o esquema dela, tá? Para vocês terem uma noção assim, de como que é. Como eu falei, elas são essas caixinhas, tá? Que a gente vai adicionando e ligando, tá? Eu estou bem enferrujado, mas a gente basicamente clica ali com o botão direito, daí vai ter os componentes, daí você quer, por exemplo, colocar um áudio ali, daí você abre ali o áudio, vai pesquisando as categorias de áudio, clica ali, vai gerar a caixinha, aí você vai ligando os componentes, tá? Então, é basicamente isso, a programação em Blueprint. Então, para quem não tem muita facilidade ali com código, é uma forma, talvez, diferente de entrar no mundo da programação. Porque não deixa de ser uma programação, porque a lógica é a mesma, só o estilo visual ali é diferente. Tá, agora deixa eu mostrar um pouco da Godot. Eu não vou... Assim, a gente tem uma horinha, não dá tempo de... Eu acho que é um tempo que é melhor aproveitado conversando sobre as coisas do que pegar... vou ensinar a fazer um jogo aqui na Unreal, né? É um tempo muito curto para passar alguma coisa. Se pesquisar, tem vários vídeos no YouTube que mostram a fazer o primeiro jogo ali em 10 minutos, 20 minutos. Dá para fazer um projetinho ali. Claro que um jogo completo é bem mais complexo. Você não vai conseguir fazer em um dia. Mas então eu vou mais estar mostrando, tá? A cara das ferramentas do que propriamente estar programando nelas, tá? Deixa eu abrir a Godot para dar uma espiadinha nela. Aqui na Godot eu tenho um projeto nela que eu até, sempre que tinha semana acadêmica no TF, eu fazia esse joguinho com o pessoal lá, que é um joguinho 2D. Inclusive o Renan, deixa eu ver se o Renan tá aqui ainda, que é um aluno lá do UTF, ele sempre me cobrava que... Acho que ele saiu já. Eu até hoje não fiz o personagem morrer no jogo. Esse aqui é um jogo em 2D, no caso, né? Deixa eu executar ele aqui. Daí ele tem o personagem e tal. Ele vai andando, tem animaçãozinha, pega as moedinhas. Eu caí aqui. No Meet ele fica bem travado, porque né, a transmissão ali do Meet, ela dá umas engasgadas, mas é basicamente isso. E o legal da criação dos jogos, depois que você cria todos os componentes, né? Por exemplo, aqui, essas imagens aqui, é tudo uma imagenzinha que a gente vai pegando os cantinhos dela e vai duplicando, né? Aí a gente, tanto no jogo 2D quanto no 3D, a gente cria esses assets, né? Esses componentes, aí a gente cria os mapas, né? A parte de criar mapa é muito divertido, porque, por exemplo, aqui, ó, no caso dos jogos 2D, a gente tem os tile maps, tá? Que é onde a gente vai realmente desenhar o nosso mapa. Então, ali eu selecionei o tile map e aqui do lado tem os meus assets, meus componentes que eu recortei de uma imagem que eu tinha lá com os desenhos, né?
E é muito simples, é aquele estilo drag drop. Você vai lá e seleciona, né? Por exemplo, vou colocar um chão aqui. Então, seleciono ali, cada parte do desenho do chão, e vou lá e crio mais chão para o meu personagem andar. Aí dá para clicar ali e colocar uma árvore, por exemplo. E é isso, daí eu executando ali, já vai estar no jogo. Se eu for até lá agora, já vai ter mais um pedacinho de chão para a gente andar. Claro que tem muito mais no jogo do que isso, né? Isso é só o cenário. Você tem que fazer os inimigos, tem que ter os objetivos para o jogador, tem que ser uma coisa divertida, né? O jogo, o foco do jogo é a diversão, tem que ser divertido, porque é isso que faz as pessoas comprarem o jogo, isso que faz elas quererem jogar teu jogo, a diversão. Uma coisa muito legal da Godot é que ela é muito leve. Você baixa ela lá e ela vai ter menos de 100 megabytes. E o que é incrível, porque você pega, por exemplo, uma Unreal, uma Unity da vida, são bem mais pesadas, né? Então, eu acho muito boa, muito incrível a capacidade da Godot. E ainda mais por ser algo gratuito, open source, que você pode criar seu jogo e comercializar sem ter que pagar os royalties, né, taxas para os desenvolvedores. É muito bacana. Então, vou mostrar agora a Unity, tá? E para mostrar também como que é o jogo que eu estou trabalhando agora. Ele é um jogo em 2D também, tá? E ele é um jogo educacional, é um jogo para ser usado em sala de aula, tá? Alguém aí conhece o Kahoot? Na boa, o Elton mandou ali o link do download da Godot. Aquele jogo que eu tava mostrando ali é um estilo de jogo 2D, que é um jogo de plataforma, que é aquele estilo do Super Mario, que a gente tem as plataforminhas que a gente vai pulando, vai tendo os inimigos pra gente estar pulando em cima deles, ou tem alguns jogos muito legais, depois eu vou mostrar alguns jogos que ficaram famosinhos um tempo atrás, que são aqueles jogos de hack and slash, que você vai ter lá ou uma arma ou uma espada para você atacar os inimigos, ele pode ser em 2D também. Dá para fazer. O 2D é uma coisa que é muito legal. Ainda hoje dá para criar jogos muito legais em 2D, principalmente para você que não tem um computador tão potente para renderizar aqueles gráficos 3D. O 2D é uma alternativa para você conseguir dar vida às suas ideias. É uma forma de fazer jogos que eu gosto muito. Então aqui abriu a Unity. Eu tô aqui, então, aqui eu tenho as cenas, tá? Todas as engines que você for trabalhar, você vai ver que elas têm algumas semelhanças, tá? Sempre vai ter ali os seus arquivos, vai ter algumas pastas onde você pode ir separando o que é imagem, o que é modelo 3D, o que é script, né? Você vai organizando os arquivos e separando. Vai ter sempre também uma hierarquia, que é onde você vai colocando as coisas para dentro do jogo. Aí essas coisas vão ficando numa hierarquia, né? Que pode ter os objetos que são os pais e os objetos filhos. Os objetos filhos geralmente vão estar dependendo de comportamentos que estão definidos no objeto pai. Esse jogo que a gente está trabalhando, então, é um jogo para ser usado em sala de aula. Eu falei do Kahoot, né? O Kahoot é um jogo que ele é um quiz, onde o professor vai lá e cria as perguntas, aí os alunos acessam, o professor cria as perguntas e compartilha, os alunos acessam através do celular, né? E daí vai aparecendo a pergunta na tela, eles vão lá e escolhem a alternativa correta, e aquele que acertou pontua, né? Quanto mais rápido responde, pontua. Então é um jogo de quiz. Esse jogo que a gente está fazendo é um jogo de tabuleiro e também tem os quiz ali dentro, né? No caso, é um jogo customizável, que o professor vai lá e ele cria as perguntas, né, ele cria o tema e as perguntas do jogo dele e separa a turma em alguns grupos. Aí cada grupo vai ter a sua rodada, tá? O grupo X vai lá e é a vez do primeiro grupo, tá? Daí aparece lá a pergunta, ele seleciona ele diz qual que é a alternativa que ele acha que é a correta, se tiver certo ou não. Se tiver certo, vai aparecer um dado, aí ele vai jogar o dado e o personagem dele vai se movimentar. Se tiver errado, o personagem dele fica parado e passa a vez para o próximo. Também tem alguns poderes. Ao longo do tabuleiro, você pode pegar um power-up, né, um poder
de deixar o outro jogador preso uma rodada, você pode aumentar o tempo de respostas, você pode aumentar o número de lados do dado. Essa tela aqui é a tela de fim, né? Que é o pódio, quando termina o jogo. Então, a gente colocou, por enquanto dá para jogar até em 4 grupos. Isso, na verdade, é um MVP, né? Que é o mínimo produto viável da ideia do jogo. A ideia é a gente levar isso para a sala de aula. Ele não vai ficar muito bonito e a gente já vai levar para a sala de aula. A gente só está finalizando algumas coisas para ele funcionar do começo ao fim, bonitinho, tudo certo, né? Sem dar problema. E a gente vai testar com professores e tal, para fazer uma validação, para ver se vai agradar, se vai ser legal de usar. Se der tudo bem, a ideia é que a gente talvez até mude de plataforma para fazer esse jogo e deixe ele web, né, para ficar mais acessível, porque o público desse jogo é o professor, né, quem vai utilizar é o professor. Então, professores geralmente não gostam muito de baixar coisas, então quanto mais acessível, mais fácil de acessar for, melhor. E é um jogo que ele utiliza um banco de dados, então ele precisa ter uma conexão com a internet para poder acessar as perguntas ou você criar as perguntas e subir. Mas a ideia é também poder utilizar o jogo offline, onde você possa baixar ali um pack de perguntas e utilizar. Por exemplo, está lá no interior, leva lá, baixa antes e vai lá com as questões. Então, Rafael Angelim, a Manu perguntou se dá para customizar o chapeuzinho. Não, no caso, essas partes não customiza, mas é uma ideia também que a gente quer colocar mais possibilidades de o jogador personalizar o personagem, por exemplo, escolher a cor dele, colocar algum boné, alguma coisa. Aqui na tela de fim de jogo, a gente fez uma brincadeira que eu coloquei umas coroas, né? Eu fiz os desenhos ali. Daí o primeiro lugar eu coloquei uma coroa de ouro, o segundo lugar tem uma coroa de prata, o terceiro uma de bronze, e o quarto lugar ganha uma coroa de abacaxi. Então, é só uma brincadeira ali pra zoeira, assim, pro quem ficar em último, vai ganhar um abacaxizinho. Então, deixa eu dar um play aqui. Deixa eu pegar a cena inicial. A Unity, eu tô com um problema na Unity que ela tem o costume chato de dar umas travadas. Então, às vezes, eu tenho que encerrar o processo. Talvez pode ser pela versão que eu estou usando. É uma possibilidade. O problema é quando você fez algumas coisas ali, colocou alguns componentes, modificou algumas coisas e vai testar e ela trava. Aí você tem que reiniciar e às vezes acaba perdendo as coisas. Então, sempre antes de testar, é bom dar uma salvadinha no jogo. Para se acontecer de travar, você não perde o que você mexeu. Pode até ser por conta do Windows. Eu não pesquisei muito o que pode ser esses travamentos, mas em toda a equipe, né, tá acontecendo. E eu pesquisei um pouco e vi que é uma coisa que acontece na Unity. Às vezes você vai testar e trava. Então tá, deixa eu iniciar de novo aqui. Aí foi. Deixa eu só tirar o som, porque do jeito que eu tô compartilhando, eu acredito que vocês não vão ouvir, e ele acaba me atrapalhando um pouco. Aí. Então, beleza, essa é a tela inicial do jogo. A gente ainda tem que melhorar a questão de IHC dela, porque quando eu entrei no projeto, já estava meio que feita essa parte ali da criação de perguntas. E tem uma coisa que eu acho muito contra-intuitivo, assim, que é você ter separado a questão para você criar um tema das perguntas e outro lugar para você criar as perguntas. Então, é uma coisa que a gente quer unificar esses dois menus, tá? Mas, começando então, sou o professor, vou rodar o jogo. Então, eu vou lá, vou criar um tema, então eu seleciono ali. Eu posso pesquisar os temas que já estão criados, né, que já estão lá no banco de dados. Ele utiliza o PostgreSQL. E eu posso criar o tema, por enquanto, a gente está trabalhando com nomes de matérias, mas a ideia é que a gente possa ter o tema geral, os subtemas, né? Então, uma coisa que a gente ainda vai melhorar no banco do jogo. Eu vou criar, então, a matéria aqui de inglês. Vou adicionar. Eu cliquei ali em criar, ele adicionou com sucesso. Se eu pesquisar agora, vai aparecer ali. Então, essa tela eu acho um pouco chata, porque ela é só para isso. Então, você vai ali, cria o tema e volta. Agora que o tema é criado, eu vou criar as perguntas. Então, vamos lá, criar perguntas. Aqui, eu posso criar perguntas abertas. Então, se eu colocar o que é inglês,
que é inglês. E adicionar vai ser uma pergunta aberta, daí lá no jogo o professor que vai dizer se está correto ou não. Se eu tentar adicionar, não vai dar certo, porque eu tenho que selecionar o tema para qual essa pergunta vai ficar atrelada. Então, vou selecionar aqui o tema do inglês. Confirmar. E agora eu posso adicionar. Foi. Eu posso também criar perguntas de verdadeiro ou falso. Então, eu seleciono aqui duas alternativas, né? E coloco, por exemplo, 1 mais 1 é 2. Então, verdadeiro, falso. Eu seleciono qual que é a correta e adiciono. E também posso colocar até 4 alternativas. Então, por exemplo, 1 mais 1. Eu não sou criativo para fazer pergunta. Mais 1 é 2, é 3, é 4. A gente sabe que é 4, né? 2. Eu vou adicionar também uma de 4 alternativas. Adicionar. Então, agora, vamos iniciar o jogo. Vou vir aqui em começar o jogo. E aqui vai ter uma configuração do jogo. Eu vou colocar, se eu quero que fique tocando música de fundo, o tempo de perguntas, eu vou colocar o máximo aqui, que é 120 segundos. Se eu quero que as perguntas que eu criei venham para o jogador em ordem aleatória, ou se elas venham na forma que eu criei, tá? E a quantidade de jogadores, eu vou colocar aqui os 4. Daí vamos colocar, daí aqui o jogador que vai dar o nome do seu grupo. Vamos colocar aqui, então, os Bananas, os Vingadores. Os Vingadores. Abacate. Os Abacate. E os 4. Tá. Agora eu vou selecionar o tema, né? Eu configurei o nome ali do jogador, de cada grupo. Eu vou selecionar o tema lá que eu criei. Cliquei ali em pesquisar, aparece a lista, né? Vou selecionar então o inglês e confirmar. Aí vai começar o jogo. Ele tá demorando um pouquinho. Tem que dar uma otimizada ainda também. Mas aí começou. Aí essa é a tela de jogo. É uma tela de tabuleiro. Vai ter um tabuleiro ali de 40 casas, né? Aquele jogador que chegar no final primeiro vai ganhar. Então agora é a rodada 1, né? Do grupo dos Bananas. Então, dá um OK aqui. A câmera tá dando umas travadinhas, mas por causa da transmissão, tá? É um pouco mais suave a transição. Aí eu vou clicar nesse botão aqui que vai gerar a pergunta. Então, o que é inglês? Daí o grupo lá que está na vez, o grupo 1, vai me responder o que ele entende por inglês. Daí tem dentro do tempo, né? E eu vou dizer se ele acertou ou errou, né? Supondo que ele acertou. Aí vai aparecer ali o feedback, né? Se ele acertou ou se ele errou. A gente ainda tem que melhorar um pouco as transições, a animação disso daí. Então, se ele acertou, a gente continua. Aí vai aparecer o dado, para ele jogar o dado e ver quantas casas que ele vai andar no jogo. Então, clicando ali, ele vai gerar um número. Para fazer o dado aqui, foi horrível, porque não tem muitas sprites de dados em 2D. Então, uma coisa que eu fiz foi pegar o dado. Se você pesquisar dado virtual no Google, aparece um dado lá que você clica, ele gira e depois aparece o número por cima. Foi essa ideia que a gente pegou para fazer. Porque, geralmente, os dados em 2D, você coloca as imagens aleatórias, mas aí o dado não gira, ele não parece que gira, ele só fica trocando as bolinhas que tem ali no dado. E não é uma coisa que fica muito bonita. Então, a gente fez esse esquema dos sprites, né? Só que aí a gente não pode deixar as imagens do dado aleatórias. A gente tem que colocar uma sequência de imagens para o dado parecer que está girando, e daí a gente gera um número randômico e coloca esse número no final da animação, a gente coloca esse número por cima do dado. Então o jogador andou ali, agora é o grupo dos Vingadores. Então vamos dar um OK. Aqui tem um scoreboard, né, que vai mostrando quem que está em primeiro e quantas casas os outros jogadores estão atrás. Então agora eu vou jogar ali para o grupo dos Vingadores. Então 1 mais 1 é 2? O grupo errou. Então aparece ali o feedback e daí vai pular a vez, tá? Agora o grupo dos abacates. A gente colocou esse botão de feedback para ficar travado ali, porque o professor ele pode querer dar uma contextualizada, né? Ele pode querer explicar por que o aluno errou, por que o aluno acertou e tal. E é basicamente isso, tá? Aí quando chega no final, vai para aquela tela lá de fim de jogo, que daí aparece o pod, né?
Caso o professor tenha selecionado só 2 grupos, vai aparecer só 2 personagens no pódio. E a cor, aqui eles são todos brancos, né? Mas uma coisa bem legal da Unity é que eu coloquei os personagens todos na cor branca, porque a gente pode selecionar a cor deles, ó, aqui na Unity mesmo, a gente joga uma cor por cima, aí eles ficam coloridinhos. Então, dependendo da cor do personagem que ganhou lá na tela anterior, a gente pega a cor dele e joga por cima aqui no pódio. Tá? Então, eu fiz um sprite só para todo mundo, uma imagem só para todo mundo, então a gente só troca as cores na Unity mesmo e vai vendo, o jogador com a cor vermelho ganhou, então a gente pega a cor do jogador vermelho e joga ali na posição do vencedor. E é basicamente isso. Acho que eu não apareceu os poderes, não ganhei nenhum poder, mas a gente criou os poderes, como eu comentei, né? Que eles aparecem. Eles são. Toda vez que o jogo começa, o jogo gera aleatoriamente as casas que vai ter os poderes. Então, quando o jogador passa lá na casa, ele ganha um poder. E a gente também fez uma mecânica para quando tem um jogador que ele tá 10 casas atrás dos outros, ele vai ganhar um poder também. Para a gente poder deixar uma coisa um pouco mais balanceada. Para o pessoal que está atrás não ficar sempre muito para trás, para eles tentar dá uma ajudinha, dá um empurrãozinho pro pessoal que vai ficando para trás. E é basicamente isso. A gente logo quer estar testando. Como eu falei, em parceria com o pessoal lá da UTF. Rafael, não fecha. Desculpa. É porque tu ia fechar daí, não é para fechar. É porque eu queria perguntar uma coisa para você. Tipo, inicialmente, você selecionou esse joguinho de vocês aí. Eu fiquei curioso para saber como é que conecta isso no PostGrid depois e tal. Tem um código-fonte, alguma coisa assim, para você mostrar? Sim, eu vou. Deixa eu pegar aqui no Git. Eu vou mandar aqui no grupo. Tem a página que a gente tem do GitHub, que você pode. Ele está aberto, você pode baixar. Tem todo o passo a passo para conectar no banco, como baixar o banco. Como baixar o banco não tem. Você vai lá e baixa a versão do banco e tal. E tem os códigos lá, você baixa os códigos e consegue clonar o repositório do Git, né? Aí muito você bom, mas tá rodando o jogo. Oi? Mas aí na Unity aí, tipo, onde é que fica o código? Só pra galera. Beleza. Então aqui, ó, como eu comentei, né, aqui na Unity a gente, não só na Unity, né, nas Engines, a gente tem o gerenciamento de arquivos, né? Então aqui eu tenho uma pasta com os sprites, eu acabei nem comentando, mas sprites são as imagens, né, que a gente tem ali no jogo 2D, né? Por exemplo, tem o dado, ó, o dado ele tem 16 imagens para fazer aquele movimento rodando, que é um movimento bem rapidinho, né? A ideia é colocar mais até. Tem ali os objetos do personagem, que a gente fez aqui os bolotinhas, são os bichinhos zangados. A ideia era fazer um personagem que fosse carismático, um personagem que fosse fofo, assim. A gente pensou em fazer uma coisa um pouco meio que... tentou deixar alguma coisa um pouco carismática, tá? E aqui tem a pasta dos scripts. Aqui, scripts. E daqui tem vários scripts, né? Que eles se comunicam e comunicam os objetos que estão aqui no jogo, né? Tem a hierarquia dos objetos. Então, sempre que a gente vai fazer um script ali, a gente, por exemplo, eu quero que o jogador faça tal coisa, né? Então, eu pego, eu chamo ali no script quem que é aquele jogador, qual que é o nome ali do componente que é o jogador, qual que é o nome ali da imagem dele. E aí aí a gente vai fazendo o código, né? Deixa eu abrir, por exemplo, aqui, ó. O código principal é esse MVP1 aqui. A gente está usando o Visual Studio, principalmente, para codificar. No caso, o Visual Studio é uma ferramenta à parte, que serve só para a gente fazer o código, né? E salva o código e ele compila e ele integra ali com a Unity. Né? Como eu falei lá no começo, as engines, elas são uma forma de você juntar tudo. Então, eu estou mais focado na parte ali das artes, das animações, daí tem os outros 2 alunos lá da UTF de Santa Helena, que eles... um tá focando mais nos sons, e o outro é o cara do código. Seria legal ter uma equipe um pouco maior, se tivesse mais uma pessoa para ajudar no código, inclusive fica o convite aí, se alguém tem interesse em participar do projeto, entre em contato depois, a gente troca uma ideia. Tá? Então, aqui, isso é o script, tá? Tem ali vai ter todas as variáveis, todos os eventos e tudo mais, para fazer o jogo funcionar. É só em C Sharp que dá para... Eu tô vendo que é C Sharp, né? Mas é só em C Sharp que dá para programar dentro da Unity ou dá para usar outra linguagem tipo Python? Até onde eu sei, por padrão é só no C Sharp. Se alguém souber de alguma outra forma, pode comentar aí, mas até onde eu sei é só no C Sharp. Beleza, eu também não sei.
pelo que eu sei, pelo que até onde eu sei, eu acho que é só C Sharp mesmo. Uhum. Mas eu queria saber se tivesse outra. Outra coisa é, a tua parte é mexer no script ali, no código e tal? Então, eu comentei, eu tô ficando mais em fazer as artes, mas como a As gente só artes, tá. tem um menino na programação, alguma coisa eu acabo mexendo no código. Por exemplo, quando eu comecei a fazer o projeto, quando eu entrei junto com os meninos, os personagens não andavam, né? Deixa eu abrir aqui a cena do tabuleiro. Aqui no tabuleiro, o que eles tinham feito? Deixa eu ver se eu vou abrir aqui uma imagem, eu tenho aqui no core, como que estava antes, né? Os personagens, eles só andavam em linha reta e eles pegavam as coordenadas e teletransportavam eles de uma coordenada para outra. Aí, nessa transição, para não aparecer o personagem teletransportando, eles colocavam uma tela na frente, como se fosse uma cutscene. Tipo no Among Us, não sei se alguém... Talvez vocês conheçam, não sei se todo mundo já jogou, mas no Among Us, você tá lá no joguinho, aí você pode matar o personagem. Quando você mata o personagem, aparece uma cena dele matando, esfaqueando, enfim, parece uma cutscene. Aí a ideia estava sendo fazer isso, não tinha sido feita a movimentação, né? Aparecia a imagem para disfarçar. Daí eu fiz um script para fazer eles andarem, que daí a gente colocou alguns componentes invisíveis. Então, em cima de cada casa tem um objeto invisível. Aí eu coloquei o script que faz ele andar de um objeto para o outro. Daí os meninos me ajudaram a integrar esse script com o código que eles já tinham, né? Para funcionar com a movimentação que já estava definida da questão de ter a pergunta, daí ele identifica quem que é a primeira casa, quem que é a segunda casa. Entendi. Então quer dizer que você tá. Essa parte da arte é a parte mais fenomenal. Ontem a gente estava conversando na palestra lá que tem muita gente que manja muito de programação e tudo, mas que não tem muito esse toque de design, né? Que é a cara do jogo. Inclusive, eu só quero dar as boas-vindas para a professora Maiara, para a Letícia e para a Mariana, que são nossas convidadas de hoje. Sejam bem-vindas, tá? Já já a gente começa. E ela vai falar um pouco sobre essas questões de relações e tudo com os jogos, que se passa muito pela dinâmica e pela interface do jogo, né? Então, pô, muito legal saber que você está nessa parte. Uma pessoa consciente, crítica nessa parte de interface. Muito legal. Eu estou bem curioso para ver a palestra depois. Então, quando eu comecei no projeto, a interface deles estava assim, tipo, estava bem feinha mesmo, é que também eles não dedicaram tempo a deixar bonito, né? O objetivo estava sendo mais deixar funcional. Então, quando eu cheguei, o banco já estava praticamente prontinho, né? Só a questão ali da gameplay, né? Do loop de gameplay que estava meio zoado. Aí a gente foi evoluindo, né? Eu sempre vou salvando algum print ali. Eles tinham os dinossaurinhos ali, daí a gente fez aqueles bolotinhas, que a gente vai lá e faz os sprites, né? O sprite você vai fazendo a imagem em diversas posições, né? E dá a impressão que ela vai movimentando. No caso aqui, ó, eu fiz algumas animações. Tem o personagem aqui, quando você deixa ele sem uma rodada lá sem jogar, ele começa a dormir. Então a gente vai colocando as imagens, depois a gente faz a animação. Na Unity é muito fácil de fazer animação, é bem legal. Você só joga as imagens lá e define o tempo que vai levar de uma imagem para outra. É bem bacana de fazer. Então tá evoluindo bastante e eu acho que tá ficando bacana, né? Como eu falei, ele é uma versão que é pra gente testar a ideia, né? E é uma coisa que justamente eu queria comentar sobre isso, de testar ideias. Deixa eu apresentar aqui de novo rapidinho. Tá acabando o meu tempo. Eu acho que eu preparei muita coisa para falar. Não vai dar tempo de falar tudo que eu queria falar, mas para fechar, então, eu só queria comentar. Será que precisa mesmo uma game engine? Porque às vezes a gente quer fazer algum projeto e não, a gente pode fazer não necessariamente em uma engine de jogos. Dá para fazer através de outras ferramentas. Né? Eu até ia mostrar um exemplo aqui de jogo no App Inventor, que é uma plataforma de programação em blocos. E o App Inventor tem outras plataformas que são baseadas no App Inventor. Tem uma que eu uso bastante com os alunos para fazer os controle remoto. A gente faz o aplicativo para controlar o robô via Bluetooth. Então a gente faz o aplicativo utilizando o Codular, que ele é baseado no App Inventor, e a programação é em blocos. E lá é uma forma muito fácil de você fazer, dá para fazer jogos lá também. Então, eu até, sempre quando eu vou ensinar isso para eles, a primeira coisa que eu faço, vamos fazer um joguinho, a gente faz um jogo de espaçonave, para pegar a moedinha e desviar do inimigo.
Então a gente faz isso lá na PP Inventor, depois você pode exportar. O ruim é que você pode só exportar para Android, para outras plataformas não dá. Mas para começar ali aprendendo, testar alguma ideia, é uma forma muito legal. Eu já vi gente fazendo trabalho de mestrado usando a Unity, e sendo que o jogo era possível de fazer no Codular de uma forma bem mais fácil. Então, é bacana a gente se questionar sobre isso. Será que para o que a gente quer fazer, né? Será que precisa mesmo de Manguine? Às vezes tem outros meios. Ou pode ser web, né? A gente pode utilizar através da HTML5 lá, dá para fazer. Tem bibliotecas que a gente utiliza, que a gente pode fazer coisas bem complexas e roda no navegador. Então, a Game Engine é uma coisa que é muito legal, ajuda muito, mas às vezes dá para utilizar ferramentas mais simples. A gente sempre tem em mente que um projeto simples não precisa de uma ferramenta tão complexa, né? Mecânica simples, buscar ferramentas simples, tá? O ideal é sempre a gente buscar facilitar a nossa vida. Quanto mais fácil a gente conseguir fazer, melhor. Né? No caso das plataformas, eu ia mostrar um pouco da PP Inventor Codular. Eu fiz o aplicativo lá do joguinho de nave, que eu ensino para pesada. Eu uso o Codular e o Firebase, que é um banco de dados online lá do Google. E daí ela tem o sistema de pontuação. Você pode baixar o joguinho lá e você vai pegando as moedinhas e tal, e vai ficando um ranking online, né? Eu fiz um ranking lá de primeiro, segundo e terceiro jogador, tudo ali programando com os bloquinhos e tal. Não é uma coisa muito otimizada, você vai baixar no celular, não é uma coisa muito profissional, mas às vezes você quer testar uma ideia, é uma coisa que dá para fazer. E eu acho que é isso. Eu tinha preparado bastante coisa para falar, mas o tempo é curto. Quem sabe uma próxima oportunidade a gente troque mais algumas ideias. Agradeço muito por terem participado. Como eu falei lá no começo, é muito bom chegar no sábado e ver que tem bastante gente participando. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, só pegando mais uns 2 minutinhos aí antes da próxima oficina, podem ficar à vontade para abrir o microfone, te perguntar alguma coisa, tá? Eu sei que às vezes fica surgindo bastante dúvida, então vou pedir mais uns minutinhos aqui se alguém quiser comentar ou perguntar alguma coisa. Pessoal do primeiro período, segundo período que está por aí, podem falar alguma coisa aí. Eu sei que é muita informação, e o Rafael é muito eloquente, e essa eloquência contagia a gente, né? E a gente fica meio... Que sensacional, cara. Tanta coisa, né? E são coisas tão complexas que ele tá mostrando, que, tipo, parece fácil, né? Mas, caramba, porque o Rafael fala, não, mas isso é fácil mesmo. Eu falei, ei, Rafael, pera. É fácil, a parada é fácil, mas é que quem pega vendo essas coisas assim fica, caramba, a intenção mesmo dessa oficina do que eu convidei o Rafael era justamente mostrar tudo que ele já fez, tudo que ele manja, assim, para o aluno ficar realmente curioso, assim, tipo, para caramba, tem um mundo gigantesco, né, que eu não conhecia, e o Rafael é uma pessoa perfeita para fazer isso. A gente com certeza vai fazer no futuro uma outra oficina, só com o Rafael, com muitas horas assim, tipo, para ele mostrar com mais detalhes como fazer um joguinho básico, tá bom? O Flávio levantou a mão. Tudo bom, hein, Rafael? Flávio quer falar? Opa, tudo certo? Parabéns aí pela apresentação, pelo teu trabalho. E na realidade eu não ia esperar, porque eu não tenho o seu contato, ele não ia mandar aí. Quero falar contigo seriamente sobre uma proposta aí comercial, tá? Opa. Então entre em contato aí, beleza? Beleza. Acho que eu tenho teu contato, tu mandou uma mensagem depois, pode deixar. Inclusive, como eu falei, o pessoal que estava assistindo, que tem interesse em fazer jogos, vai atrás, chama, vamos conversar, porque para fazer jogo sozinho é muito difícil. Então, quando a gente se junta e divide o trabalho, facilita muito. É muito difícil a gente querer fazer sozinho. Então, dividir e trabalhar junto. Peço desculpa pela correria, né? Porque eu realmente acabo falando muito rápido, eu começo num ponto e me empolgo e começo... Às vezes eu passo um pouco por cima das coisas, mas como eu falei, é uma coisa que eu acho mais interessante, pegar uma hora pra gente falar por cima, assim, sobre várias coisas, do que, vou ensinar a fazer um jogo em tal ferramenta, né? Se precisar, vai ter no YouTube, então, né? Então é isso, muito obrigado pela atenção. Elton, vamos lá que eu quero ver a oficina das meninas agora. Rafael, a gente que agradece a tua participação brilhante aqui na
na nossa Colincamp, a tua participação sempre é importante. Parabéns ontem também por você ter compartilhado um pouco sobre a sua experiência depois que saiu da UTFPR. E é um aluno de verdade que é brilhante. Eu comecei falando que você é um dos prodígios da gente, assim, e a gente tem muito orgulho de você. Muito obrigado novamente. E qualquer coisa que você precisar da UTFPR, nós estamos por aqui, tá bom? Pode deixar. Valeu, obrigado. Até mais. Até mais. Então, eu vou fazer a pausa daqui da gravação